No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere. Fila do Auxílio Brasil tem 1,5 milhão de pessoas esperando, mas o valor já está corroído pela inflação. Empresários, artistas e até banqueiros assinam um manifesto em defesa da democracia. E ainda, CUT e Observatório Social lançam a campanha A Gente Não Se Entrega, organizada em favor dos entregadores por aplicativos. A partir de agora você confere aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A medida paliativa do governo federal em aumentar para R$ 600 até o fim do ano o valor do Auxílio Brasil para pouco mais de 18 milhões de pessoas já chega defasada por causa da disparada de preços, especialmente dos alimentos. O benefício extra, a gente falou, aliás, ontem sobre a inflação dos alimentos, né? Apesar de uma ligeira queda na inflação geral, os alimentos e bebidas aumentaram 4 vezes mais nos últimos tempos. O benefício, esse Auxílio Brasil extra, já tem uma fila de espera de 1,5 milhão de pessoas. Apesar de não comprar o mesmo que o brasileiro comprava em 2020, quando o auxílio emergencial era de R$ 600 e foi pago por causa da pandemia do coronavírus, graças à pressão da CUT, das demais centrais sindicais e de movimentos sociais junto ao Congresso Nacional, porque Jair Bolsonaro queria pagar apenas R$ 200. Há 2 anos, com os R$ 200 no supermercado, o consumidor levava para casa 18 itens, incluindo o arroz, o feijão, a carne, leite, ovos, queijo mussarela, inclusive, macarrão, bolacha e alguns legumes. Esses mesmos R$ 200 de 2020 representam atualmente R$ 163,91. Então, o que era 200 antes, hoje vale só R$ 163, quase R$ 164. Esses cálculos foram feitos por Matheus Peçanha, que é pesquisador e economista do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e cálculos que foram feitos a pedido da Folha de São Paulo. Já os R$ 600, aí fica maior ainda a diferença, os R$ 600 equivalem a R$ 491 hoje, né? Os R$ 600 de 2020 hoje são R$ 491. Para ter o mesmo poder de compra de abril de 2020, as famílias deveriam receber R$ 732,12 no Auxílio Brasil. A correção tem como base a inflação medida pelo INPC, índice que mede a alta de preços para a camada de baixa renda. O acumulado no período de abril de 2020 até junho desse ano foi de 22,02%. Agora, obcecado em mudar o Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro, no entanto, não utilizou as ferramentas do antigo programa para oferecer um novo auxílio como o critério de número de filhos que aumentava o valor. Hoje, os R$ 600 são pagos a uma família de 3 a 10 pessoas, independente do número de seus membros. Além do valor não comprar sequer uma cesta básica em São Paulo, por exemplo, onde a cesta custa quase R$ 800, milhares de necessitados devem ficar de fora do benefício. Mensalmente, cerca de 350 mil pessoas entram na fila do Auxílio Brasil por causa da crise econômica que o país atravessa, com a fome atingindo, inclusive, 33 milhões de brasileiros. Especialista no combate à fome, ouvido pelo portal da CUT, já dizia no início deste mês que 1,5 milhão de pessoas que estavam na fila do benefício já estavam incluídas no cadastro único, o CAD único, e disse também que quem não se cadastrar até a data da promulgação, quem não se cadastrasse até a data da promulgação da emenda constitucional, ficaria de fora, gerando uma nova fila de espera. Quem disse isso foi Francisco Menezes, que é consultor da ActionAid, uma organização não governamental de combate à desigualdade social e ex-presidente do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O governo federal ainda busca recursos para pagar 41 bilhões e 200 milhões de reais do Auxílio Brasil. Nessa semana, o Ministério da Economia tentou uma antecipação, está tentando, na verdade, uma antecipação de dividendos de 4 estatais, das 4 maiores estatais brasileiras, para compensar esse valor que vai ser gasto, que vai ser colocado nessa PEC, no Auxílio Brasil e nos demais benefícios que foram ampliados, né, por 3 meses, aliás, por 6 meses, né, até dezembro somente. O Ministério da Economia, então, enviou um ofício, né, para essas estatais, pedindo para aumentar essas receitas com os dividendos ainda em 2022. Esse documento, encaminhado às empresas, tem o objetivo de tornar o pagamento desses valores ao governo
de forma trimestral no lugar de semestral e ainda aumentar a porcentagem. Ou seja, o pagamento que seria feito de dividendos no primeiro trimestre de 2023 poderia ser executado ainda este ano. De acordo com o Poder 360, somente o Banco do Brasil respondeu dizendo que não poderia fazer a antecipação. A gente tratou desse assunto ontem aqui no Jornal da CUT, inclusive ouvindo o Márcio Postman, economista, e o Eduardo Costa Pinto, também economista, falando sobre essa manobra do governo que pode deixar, inclusive, uma herança maldita para o próximo governo. Notícias. Defesa da Democracia é um manifesto em defesa da democracia que está sendo organizado pela Faculdade de Direito da USP e por entidades e representantes da sociedade civil. Recebeu assinaturas importantes de representantes de instituições financeiras, de banqueiros, exatamente. De acordo com informações da coluna Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que foi publicada na segunda-feira, os banqueiros Roberto Setúbal, do Itaú, e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração, inclusive do Itaú Unibanco, e além deles o Cândido Bracher, que é ex-presidente da instituição financeira, aderiram ao manifesto. Fábio Barbosa, que é CEO da Natura, o chefão da Natura, também assinou o documento. Esse manifesto defende a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. E diz o seguinte, o documento: nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. O texto afirma ainda o seguinte: estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato aos resultados das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. A carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito, esse é o tema desse manifesto, vai ser lançado em um encontro na Faculdade de Direito da USP no dia 11 de agosto e já tem quase 3.000 assinaturas. Outras personalidades que assinam esse documento são Chico Buarque, o cantor Arnaldo Antunes, o Casagrande, o presidente do Banco Central Armínio Fraga, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, o ex-presidente do Banco Credit Suisse no Brasil José Olímpio Pereira. Eles também estão entre os signatários. Mobilização. Agora vamos falar de luta de campanha. Desenvolvida pela CUT, pelo Observatório Social, a campanha A Gente Não Se Entrega, que é uma campanha organizada em defesa dos entregadores de aplicativos. A campanha foi lançada na segunda-feira, dia 25, e é um projeto de comunicação que faz parte da pesquisa, organização e fortalecimento dos direitos e do diálogo social com os trabalhadores de aplicativos de entrega em Brasília e Recife. O objetivo é divulgar as pautas da classe, dar voz às lutas já existentes por direitos e somar forças para a organização da categoria, além de resultados da pesquisa que começam a ser divulgados dentro dessa campanha de comunicação. A pesquisa, que foi produzida, repito, pela CUT e pelo Instituto Observatório Social, apontou que os pilares do trabalho decente desenvolvidos pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, não estão sendo cumpridos pelas plataformas de entrega das cidades estudadas, Brasília e Recife. Porém, estima-se que a situação de falta de vínculo trabalhista esteja afetando também os direitos dessa classe em todo o país. O secretário de Comunicação da CUT, Rony Barbosa, ressalta que a campanha foi feita também com a ajuda dos entregadores. Ele disse: a gente ouviu os entregadores e entregadoras e fez uma campanha baseada na realidade deles e com eles. E ter a participação da categoria nesse processo enriquece muito a campanha, porque a CUT e o Instituto Observatório Social querem ir junto com eles e elas também, junto com os entregadores e as entregadoras, em defesa dos direitos e contra a exploração por parte das empresas de aplicativos. Além de conhecer a rotina de trabalho dos entregadores, que é ainda nova, ainda é uma novidade para a gente, e que cresceu significativamente durante a pandemia da Covid-19, o objetivo dessa campanha é criar e divulgar conteúdos sobre o envolvimento social, buscando a conscientização sobre a realidade e os direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. Pretende-se também atingir e conscientizar um público mais amplo de formadores de opinião, divulgando informações claras e de maneira humanizada para educar toda a sociedade sobre o tema. No primeiro post da campanha, que foi divulgado o manifesto do projeto, na verdade, destaca a rotina da categoria e explica os motivos nos quais os empregadores e as empregadoras estão dizendo a gente não se entrega. A CUT e a OIT têm se empenhado em compreender o fenômeno do trabalho que envolve as plataformas digitais de entrega e transporte por aplicativo para, depois disso, ou a partir disso,
organizar trabalhadores e trabalhadoras e defender os direitos. O secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, disse o seguinte: é de conhecimento mundial que uma das maiores precarizações na contemporaneidade é o da entrega com rendimento baixo e jornada de trabalho exaustiva, que é a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem entregas por aplicativo, né? E Lisboa disse ainda: estamos aqui para apoiar e ajudar esses trabalhadores a se organizar. O site dessa campanha, né, ele está nas redes sociais também, chama-se A Gente Não Se Entrega, né, tem em todas as redes sociais, é só colocar lá, @A Gente Não Se Entrega, para você ver no Twitter, no Instagram, no Facebook, e tem o portal também, né, tem o site, agentenãosentrega.com.br. Acesse, conheça a nossa campanha. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!